Olá, bruxos, olá, bruxas. Bom, eu vou começar pedindo para as pessoas que estão gostando aí dos conteúdos que eu venho trazendo, para curtir, para sempre que puder comentar, deixar aí um feedback, né, e compartilhar também para dar essa força, né. E hoje eu vou falar sobre o ego. O ego, que é essa ferramenta muito útil para a gente, porque o ego, ele é um mediador entre os nossos instintos, entre as normas morais da sociedade. O ego nos ajuda a construir a nossa autoimagem e a buscar aí esse equilíbrio. Então, um ego equilibrado, uma pessoa que está ali com o seu ego equilibrado, ela não se deixa cair, por exemplo, em vitimismo. Ela não fica muito afetada, por exemplo, com uma crítica. Uma pessoa que aceita as críticas, não leva para o lado pessoal. É uma pessoa que consegue ter empatia pelo próximo, mas de maneira equilibrada. Então, o ego equilibrado, ele nos ajuda a conviver em sociedade de maneira equilibrada, né? Juntando aí os nossos instintos com as normas morais aceitas. Então, ele é um mediador para a gente buscar esse equilíbrio. Então, um ego equilibrado, ele tem muitas nuances. Eu falei só alguns exemplos, né? Porque, para citar aí os exemplos de comportamento. Então, uma pessoa com um ego muito bem equilibrado, ela não vai ficar, por exemplo, buscando uma validação das outras pessoas. Então, por quê? Porque ela sabe que ela se basta, né? Então, tem um equilíbrio, tem uma calmaria, né? Tem uma harmonia. Então, são alguns sentimentos, algumas formas de comportamento que um ego equilibrado vai aí se manifestar, né? E por que eu resolvi falar de ego? Porque existe o outro lado, né? Fala-se muito sobre armadilhas do ego, principalmente no meio da espiritualidade. E vou falar pelo viés do luciferianismo. O luciferianismo, ele é uma vertente, né, muito libertadora, né, preza aí pela liberdade mental, né, para a gente buscar sempre a verdade. E só que assim, tem algumas armadilhas. Por quê? Porque mexe muito com a nossa vaidade e com o nosso ego. E um ego exacerbado, ele pode se tornar ou frágil ou inflado, né? A gente escuta muito essa expressão, que fulano está com o ego muito inflado. Por quê? Porque geralmente a pessoa com o ego inflado, ela é uma pessoa que tende a ser mais arrogante, ter uma vaidade extrema. E isso é muito prejudicial para o buscador, para a pessoa que está ali nos caminhos da espiritualidade, principalmente na mão esquerda, né? Que é a mão esquerda, né? Luciferianismo, são vertentes, né? É uma vertente, a mão esquerda é uma expressão, e o luciferianismo está dentro da mão esquerda, que ele preza por quê? Pelo autoconhecimento, pela lapidação, pela alquimia interna. Então, um ego inflado ou um ego muito frágil, se não for muito bem trabalhado, ele pode trazer aí alguns conflitos, alguns problemas. E as questões que eu vou falar, eu não estou falando ditando nenhuma regra, nenhuma norma para ninguém. Mesmo porque eu já caí em muitas armadilhas do ego também. Todos nós, né? Por imaturidade, às vezes por empolgação, né? A gente às vezes acaba caindo em algumas armadilhas do ego, mas que se a gente parar e analisar, a gente consegue ali resolver, né? E consegue se melhorar. Dentro do luciferianismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a noção de que somos deuses, né? Somos divindades. E isso é muito maravilhoso e muito libertador. Por quê? Porque nós temos autonomia. Quando a gente tem esse entendimento, a gente entende que a gente não precisa se impor a ninguém, que a gente é dono da nossa mente, né? Que a gente pode buscar aí a liberdade, pode buscar sair das amarras, dos condicionamentos. Isso é muito maravilhoso. Porém, uma pessoa com o ego inflado, isso pode ser muito perigoso. Às vezes todo mundo em algum momento já caiu nas armadilhas da vaidade, pelo menos por algum momento. Então, uma pessoa com o ego inflado, que se tem essa noção de que é um Deus, ela pode acabar caindo aí na vaidade demais, na arrogância. Porque imagina você se sentir um Deus, você se achar um Deus. Então, o que pode acontecer? A pessoa com o ego muito inflado, ela pode achar que é superior às outras pessoas, que é mais importante, e às vezes agir com certa arrogância, olhando as pessoas de cima, tratando as outras pessoas com inferioridade. E isso é um problema, porque isso atrasa,
né, os conhecimentos, os ensinamentos, atrasa a expansão de consciência dentro da senda, né? Então isso é muito grave. Mas isso é uma coisa comum, né, por conta do deslumbramento, por conta das descobertas que a gente vai tendo, porque quando a gente começa a estudar o luciferianismo, principalmente, muitas verdades caem por terra. Nós descobrimos muitas coisas que a gente tinha certezas absolutas. Isso mexe muito com a nossa mente. Então, é preciso sempre estar fazendo o quê? Uma parada, analisando os nossos comportamentos, né? Como a gente se expressa e essas questões, né? Como a gente está ali se expressando, se mostrando para o mundo, tratando as outras pessoas, né? Então, é importante fazer sempre essas análises. Um outro ponto é achar que sabe de tudo, né? Quando a gente começa a estudar, porque o luciferianismo a gente estuda muito, a gente busca muito. Então, às vezes, algumas pessoas, por adquirir ali um certo nível de conhecimento, né, um certo nível de expansão de consciência, já acha que sabe tudo. Já acha que, não, já sei de tudo, já sei de toda a verdade, então eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais buscar nada porque eu já sei de tudo. Isso é muito perigoso, porque uma pessoa que acha que já sabe de tudo, ela não tem espaço para continuar crescendo. A gente sabe que o crescimento ele é constante. Nós estamos sempre aprendendo lições, sempre nos melhorando, sempre na lapidação, sempre na alquimia, né? Sempre na transformação. Então, é bom observar isso, né? Sempre estar ali nesse autoconhecimento, fazendo essa análise, parando para meditar sobre essas questões, né? Isso pode ser um problema porque atrasa a expansão, atrasa adquirir novos conhecimentos. E uma outra questão é o sentimento mesmo de superioridade, né? Por adquirir ali um novo conhecimento, por achar que sabe demais, por achar que as outras pessoas são inferiores. Então beira aí um sentimento, uma expressão de arrogância, né? Por ter tantos conhecimentos, por achar que enfim, está num nível superior, né? Que subiu um patamar acima, né? E a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que a gente vai adquirindo conhecimentos, a gente vai estudando, fazendo as nossas práticas, a gente vai se melhorando, a gente vai se lapidando, mas nunca com a intenção de pisar nas outras pessoas, ou de ser melhor, ou ser arrogante, ou de confundir aí uma arrogância com ser sincero demais. Então, são sentimentos e são práticas que a gente precisa observar. E eu não estou ditando regra para ninguém de moral, né, de moralidade, mas é porque esses comportamentos, eles atrasam muito a nossa expansão, atrasa aí adquirir novos conhecimentos, né? Então, a pessoa acaba ficando estagnada no tempo, né? E acaba ficando presa aí nessas armadilhas do ego, né? Vaidades, arrogância, sentimento de superioridade. Isso é muito prejudicial, muito, muito feio até. Mas isso molda o nosso caráter, né? Então, se todo mundo já caiu em alguma dessas questões, desses sentimentos, nem que seja por um momento, né? Ou alguma situação específica, nessas armadilhas, nesses sentimentos aí que nos atrasam. Mas o importante é reconhecer e transformar, né? E mudar, e ali fazendo um trabalho de autoconhecimento. Uma outra questão, que não é nenhuma questão de ego, mas é uma prática que algumas pessoas fazem dentro do luciferianismo, que muitas vezes são pessoas que não entendem o que é ainda luciferianismo, né? Pessoas que estão muito condicionadas ainda ao cristianismo, que é uma vertente que busca ali estar sempre pedindo, buscando um milagre, buscando ali uma redenção. E quando a pessoa encontra o luciferianismo, por ter essa conotação de luz, né, a luz da verdade, a iluminação, é muito libertador. Só que tem pessoas que apenas mudam o nome, que como cultuava o Deus cristão, continua cultuando Lúcifer, só que são expressões completamente diferentes, né? Eu faço aqui essa observação não para ditar regra de novo, mas para a gente observar como a gente está levando o nosso culto, né? Como a gente entende ali o luciferianismo, porque existe essa confusão. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, tratando Lúcifer como se fosse o Deus cristão. Em que sentido? Sendo pedinte,
se ajoelhando, implorando, esperando por um milagre e não agindo, não querendo olhar para as próprias sombras, não querendo fazer uma transformação interna, não querendo libertar a sua mente. Então muda apenas o nome, mas a expressão continua a mesma. Então, para adentrar verdadeiramente no luciferianismo, buscar essa chama, né, essa chama negra, a luz da verdade, é preciso entender essas questões, né, que são expressões diferentes, mas o cristianismo ele é tão enraizado, mas tão enraizado que às vezes a gente acaba confundindo as coisas, e isso é absolutamente normal. Isso a gente só vai entender como? Com autoconhecimento e muito estudo, né, para entender aí o que é verdadeiramente luciferianismo e que são expressões diferentes, né, mas que quando se entende e começa a se trabalhar em cima disso é realmente libertador, né, libertador de verdade. Uma outra questão que vem da armadilha do ego é a rebeldia, né? Mas uma rebeldia sem causa. A gente sabe que Lúcifer e o luciferianismo tem essa expressão, essa conotação de rebeldia, né? Até Lúcifer é chamado o rebelde, né? Em algumas vertentes, enfim, tem esse epíteto de Lúcifer, o rebelde, né? A rebelião. E faz todo sentido. Só que as pessoas confundem também. Então, não pode confundir, né? Mas em certo momento a gente, eu pelo menos já caí muito nessa armadilha da rebelião, de ser rebelde sem causa. Por quê? Porque é uma rebeldia que ela beira ali a inconveniência, né? E o luciferianismo, ele tem essa conotação de rebeldia, mas uma rebeldia interna. É aquela rebeldia que nos tira de uma posição de escravidão, de limitação, de imposições, condicionamentos da sociedade. Então, é uma rebeldia que ela vem de dentro. Então, é uma rebeldia que a gente faz com nós mesmos, internamente. É o dizer não, é o impor limites, é o não aceitar mais certas coisas. E muitas vezes essa rebeldia é confundida com uma rebeldia sem causa, como você ser inconveniente, ou às vezes você até ser agressivo, mas como uma vontade de ser do contra, né? É uma rebeldia que ela não tem causa, ela não tem fundamento e ela não tem nenhum propósito. É simplesmente ser do contra, é simplesmente estar agredindo, sendo agressivo, apontando o dedo, né, para dizer que é luciferiano e no interior ainda nem ser, né? Por quê? Porque é uma rebeldia sem causa, mas isso vem muito da imaturidade. Muito das pessoas que estão ali no começo da senda luciferiana, geralmente cresce essa revolta, essa rebeldia, a gente tende a cair nessa questão, né, dessa rebeldia sem causa. É absolutamente normal, mas quando a gente vai entrando dentro do luciferianismo, entendendo, a gente vê que isso também cai por terra, né? Isso vem com a maturidade, né? A maturidade, ela nos traz isso. Uma outra questão é elitismo. Eu já falei mais ou menos sobre isso, só para complementar. O elitismo espiritual e intelectual, né? Essa questão de se sentir superior. E ela traz o quê? Um grande perigo, que é o isolamento. O isolamento por quê? Porque você se sente tão superior e você se acha que é tão melhor do que as outras pessoas, você passa a olhar as outras pessoas com indiferença, sem empatia, muitas vezes com ranço, né? E acaba se isolando, acaba ficando isolado, não querendo interagir, não querendo socializar com outras pessoas que pensam diferente de você. E o luciferianismo é totalmente ao contrário disso, né? A gente precisa ter inteligência e saber transitar por todos os ambientes, né, de maneira sábia, com o nosso intelecto muito bem trabalhado, mas sempre livre, né? A gente preza pela nossa liberdade mental. E sempre lembrando que o luciferianismo, ele prega isso, a nossa liberdade mental, né? Seja lá onde você esteja, mesmo que você esteja preso entre quatro paredes ou numa cela, se a sua mente estiver livre, você se sente absolutamente livre, tem sentimentos e pensamentos de contentamento, porque a prisão, ela é mental. Assim como tem pessoas que são absolutamente livres, podem ir e vir, podem viajar, mas por condicionamentos, por imposições,
por muitas vezes serem os seus próprios algozes e ficarem ali se condicionando a certas coisas que não condiz com a liberdade, não faz o que quer, se sentem presas. Então é uma prisão mental. Então Lúcifer, por ser mental, a gente precisa o tempo todo estar ali fazendo esse trabalho de auto-observação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa racionalidade, e fazendo aí, buscando aí esse equilíbrio, né, para a gente não cair nessas armadilhas que atrasa muito a nossa caminhada, atrasa aí a nossa expansão de consciência, né, nos torna pessoas às vezes arrogantes, vaidosas demais. Tem uma outra questão, também a questão que é a questão da luz, né? Luciferianismo é luz, é iluminação, mas a gente pode cair na armadilha de se achar muito iluminado, ter muita luz, e por achar ser muito iluminado, a gente acaba empurrando a sombra para debaixo do tapete, ou o que é pior, achando que aquela sombra é uma virtude. Então, essa mentira que a gente conta para nós mesmos, né, dessa iluminação, desse grande conhecimento, por exemplo, se achar com grande experiência, com grandes habilidades prematuramente, né? Principalmente os jovens têm muito essa tendência, né, de achar que já sabe de tudo, de se acharem muito iluminados porque já atingiu ali um certo conhecimento e acaba adquirindo essa postura de arrogância, a vaidade demais, querer mais parecer do que ser. Também é uma outra armadilha, né? É de parecer ser muito luciferiano, de ser muito evoluído, muito iluminado, muito conhecedor, né, de tudo, de toda a verdade. E não é por aí, é um trabalho para a vida toda. A gente está sempre aprendendo. Lúcifer, ele traz essa iluminação e é um trabalho constante, é um trabalho de todos os dias, de todos os momentos. Muitas vezes a gente tem certezas absolutas quando a gente está nesse caminho, né? Eu já sei disso, eu já sei daquilo, eu já passei por isso, e sempre novos desafios vão sendo apresentados para a gente, sempre uma descoberta nova, sempre algo novo para aprender, para cada vez mais a gente ir se iluminando. Mas é uma iluminação que não é a iluminação que cega, é a iluminação interior, né, da nossa mente, que nos traz o que? Liberdade, a nossa libertação. Então é a iluminação que ela vai iluminando ali as nossas sombras, mas, como eu falei até no vídeo anterior, não no sentido de colocar para debaixo do tapete, mas integrar, né? Então a gente não luta contra as nossas sombras, a gente integra as nossas sombras, né? Então muitas vezes a gente cai na armadilha de não, eu não tenho sombra, eu não tenho limitações, eu não tenho medos, porque eu já tenho aqui um certo conhecimento, já sou iluminado o suficiente, né? São coisas da imaturidade, são coisas do neófito. Não que eu seja extremamente experiente, mas eu já passei por certas coisas, já vi muitas coisas, já vi muita coisa acontecer nesse sentido, né, das armadilhas do ego, comigo e com outras pessoas também. E a gente sabe que são coisas de momento, que quando você está verdadeiramente querendo uma transformação na sua vida, querendo se libertar de maneira interior, né, para você mesmo, não para mostrar para os outros, não para querer uma validação externa, mas para você ficar bem com você mesmo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Essas armadilhas soam até como lições, né? Então é interessante até que aconteçam. Para quê? Para que a gente aprenda, com esses momentos a como não ser, a como não agir e tirar valiosas lições, né? Então vamos lutar aí contra essas armadilhas do ego, meditar sobre alguns comportamentos, fazer essa autoobservação sempre, fazer meditação, fazer esse trabalho com as sombras, fazer as gnoses é importante, e sempre ter um exercício que é o exercício do observador. De vez em quando é interessante você se observar a sua vida, se observar como se você fosse um ser distante. Então você vai ver os seus comportamentos, as suas falas, como você está se expressando, qual a sua atitude diante de determinada situação, né? Fazer esse exercício de ter esse distanciamento de si. Para quê? Para você conseguir observar como uma pessoa de fora. E aí a gente consegue enxergar melhor,
né, em que a gente está errando, no que a gente está acertando, no que a gente pode melhorar, no que a gente está exagerando. Afinal de contas, a mão esquerda e o luciferianismo é isso, é lapidação, é forja, é autoconhecimento, porque autoconhecimento é poder e autoconhecimento é liberdade. Bom, espero que vocês tenham gostado.